aqui para ir para a reta final da nossa live de hoje, dividida mais uma vez em 3 partes, agora é moda, né? Estamos dividindo a nossa live em 3 partes e eu deixo a legenda depois ali com o resumo para vocês. Mas lembrando aqui, muito importante, lá no link da minha bio está o acesso à inscrição do meu canal, onde, né, se essa situação continuar persistindo, passaremos a realizar as nossas lives por lá, porém eu preciso de no mínimo 50 inscritos, então eu peço para vocês irem até lá para a gente bater essa marca o quanto antes e passarmos a fazer a transmissão por lá, tá bom? Então vamos fazer aqui a reta final. Eu estava falando sobre controle, né? Sobre o desejo humano, sobre a necessidade essencial de ter certezas, de ter controle e de ter ali uma certa segurança. Então esse é um desejo que habita, né, muitas vezes o nosso dia a dia, e aí então eu estava aqui trazendo situações onde a gente pode transformar isso, né? Então existem as coisas que eu não controlo, não tenho controle nenhum, existem as coisas que eu não controlo, mas eu tenho uma certa influência, e existem as coisas que eu tenho controle absoluto. As coisas que eu tenho controle absoluto são, eu vou já aproveitar que reabriu a live, eu vou fazer um resumão para deixar aqui gravado para vocês. Então, o que são as coisas que eu tenho controle absoluto? Eu tenho controle absoluto sobre aquilo que eu penso, minha forma de pensar. Eu tenho controle absoluto sobre aquilo que eu falo, né? Ou deveríamos ter, pelo menos, que é a nossa comunicação, o domínio de linguagem. E eu tenho controle sobre aquelas coisas que eu faço, né? Se eu não sou uma pessoa que fica reagindo automaticamente, isso está sob meu controle. Então, eu estava dizendo que é aí que precisa estar o nosso foco para que a gente tenha mais qualidade de vida, focar naquilo que a gente controla. Porém, existem as coisas que eu não controlo, mas influencio, e existem as coisas que eu não tenho controle nenhum. Então, como que eu faço para também melhorar um pouco essas outras duas partes, né? Então, em relação às coisas que eu não controlo, mas influencio, eu estava aqui, né, sugerindo. Não existe outra forma da gente influenciar se não for através do aumento da nossa competência, se não for através do nosso desenvolvimento. Então, eu preciso me desenvolver, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso buscar competência para que eu possa influenciar mais. Então, dessa forma, eu me torno um melhor profissional, então eu aumento as minhas competências, eu aumento o meu desenvolvimento, e assim, somente assim, eu aumento a minha capacidade de influenciar. E aí sim eu começo a poder ter uma fatia maior desse gráfico, que são as coisas que eu não controlo, mas eu influencio. Não existe outro caminho se não for me desenvolvendo, não existe outro caminho se não for buscando uma maior competência, né? Então vamos supor, os exemplos que eu estava dando sobre coisas que eu não controlo, mas eu influencio. Por exemplo, eu quero vender um produto, um serviço. Eu não tenho controle se a pessoa vai comprar, mas eu tenho um controle absoluto sobre o desenvolvimento dessa minha competência, que vai me trazer recursos que façam com que a outra pessoa compre. Então, às vezes eu quero convencer alguém a alguma resposta, ou convencer alguém a tomar uma atitude. Eu preciso melhorar a minha capacidade de influência através do desenvolvimento de competências. Se eu estou numa entrevista de emprego, eu quero conseguir aquela vaga de emprego, eu preciso melhorar a minha competência. Talvez eu tenha que ter competência de fazer um currículo melhor, para poder colocar ali melhor as minhas habilidades. Talvez eu precise buscar uma formação profissional, uma formação técnica. Aumento de competência, aumenta os nossos recursos, aumenta a minha capacidade de influência, e eu passo a controlar um pouco mais essa parte também, que até então não tinha controle. E por fim, não menos importante, existem as coisas que eu não controlo, as coisas que eu não tenho controle, que eu estava citando como exemplo. Eu não tenho controle se vai chover, eu não tenho controle de qual vai ser o meu último dia, eu não tenho controle se 2 carros vão bater ali na rua, eu não tenho controle se o Uber que eu estou esperando vai atrasar, eu não tenho controle sobre muitas coisas, né? A grande maioria. E essas, como que eu faço para resolver? Se as coisas que eu não controlo, mas eu influencio, eu mudo através do meu desenvolvimento de competências, do meu aumento de recursos, como que eu mudo essa parte que eu não controlo? O que eu faço para passar a ter essa parte do gráfico um pouco maior? Ou como que eu faço para poder ter um certo controle sobre as coisas que eu não controlo? E aí a resposta é só uma palavrinha que é totalmente esquecida nos dias de hoje por muitas pessoas, e por isso a qualidade de vida acaba sendo abalada. Essa palavra chama-se aceitação. Isso mesmo que tu acabou de ouvir, aceitação.
Essa é a única palavra possível para que a gente passe a controlar aquilo que a gente não controla. Ora, se eu estou olhando para uma situação, se eu já fiz tudo o que eu podia fazer, se eu não tenho como aumentar minha influência sobre isso, tudo que eu puder fazer não vai adiantar para resolver aquela situação que eu não tenho controle, a única forma de eu passar a ter controle sobre isso é aceitando. Não é aquela aceitação passiva do tipo de alguém que fica numa comodidade e não faz nada. É uma aceitação no sentido de ficar em paz sobre algo que tu não tem o que fazer. Tu precisa olhar para aquilo ali e dizer, tá bom, é assim, então eu aceito e eu não tenho mais nada que eu possa fazer. A partir desse momento, esse problema acaba se dissipando, ele acaba sumindo, porque tu não está mais colocando tua energia ali. Tudo que eu foco acaba expandindo. Se eu foco nas coisas que eu não tenho controle, aquilo ali expande. E é óbvio que vai aumentar, né, o prejuízo disso na minha vida, porque eu estou focando em algo que eu não tenho como resolver. A partir do momento que eu aceito, eu paro de ficar pensando naquilo ali, eu acabo voltando a focar nas coisas que eu tenho controle e aquilo ali não é mais um problema, aquilo ali não é mais uma situação que vai acabar sugando a minha energia, sugando o meu tempo e tirando a minha qualidade de vida. Essa é a forma que a gente resolve aquilo que a gente não tem controle. E assim a gente pode conseguir atuar nas três partes: aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu não tenho controle, mas eu influencio, e aquilo que eu não tenho controle nenhum. Dessa forma a gente consegue trazer mais qualidade de vida para as nossas vidas e viver numa maior paz, né? Viver em plenitude, usando os nossos recursos para aquilo que importa. Então, essa foi a nossa live de hoje, novamente dividida em 3 partes, mas procurei trazer o resumo aqui para vocês nesse final. Vou deixar a legenda aqui para vocês embaixo, né? Descobrimos finalmente o que era o problema, não era o aparelho, mas sim o próprio aplicativo. Agora eu vou ter que ir atrás, agora eu posso focar somente numa coisa, entender o que é que está acontecendo, mas eu peço novamente para que você vá no link da minha bio, se inscreva lá no canal, para que a gente possa ter uma outra possibilidade de fazer lives que não fique só na dependência daqui, já que por aqui a gente não está conseguindo fazer. Então fica aqui o recado para quem puder ir lá no link da bio fazer a inscrição, para que dentro de alguns dias a gente possa ter essa outra possibilidade, se as coisas continuarem acontecendo aqui, se as coisas continuarem caindo, se a gente não conseguir avançar aqui, tá bom? Então fica um grande beijo a todas as pessoas presentes aqui hoje. Cíntia Fernandes acabou também pela primeira vez entrando aqui hoje, um grande abraço. Marcela Bess, João Vitor Machado e Dani Klaus, obrigado pela presença de todos, obrigado aos que assistiram a gravação também. Essa foi a nossa live número 95, live sobre controle e influência, a nossa terceira live sobre mentalidade, tá bom, pessoal? Um grande beijo, um ótimo começo de semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.